Estudantes do primeiro ano, esse é o segundo vídeo de física que eu vou disponibilizando para vocês durante esse período de quarentena, dando sequência ao nosso conteúdo de movimento uniforme. No vídeo passado, eu discuti com vocês o conceito de movimento uniforme e apresentei a função horária do movimento uniforme, né? Então, hoje nós vamos estudar a segunda parte, que seria os gráficos, né? Como é que a gente representa graficamente, como é que a gente analisa e interpreta o gráfico de um movimento uniforme. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo gráfico mais simples, que é o gráfico da velocidade versus tempo. Primeiro, o que vai ser um gráfico? O gráfico vai ser uma figura, tá certo? A gente vai representar através de dois eixos, que vai representar, além desses dois eixos, vão representar a relação entre dois conjuntos. Quando eu digo e quero representar o gráfico da velocidade versus o tempo, eu quero analisar a velocidade desse móvel ao longo do tempo. Então, eu vou relacionar valores do conjunto tempo com valores do conjunto velocidade. Então, vamos lembrar que, por definição, o movimento uniforme, vamos lembrar, né? O movimento uniforme, ele tem como principal característica uma velocidade constante. Então, eu vou abreviar aqui, vou dizer que a velocidade é constante. O que é que significa uma velocidade constante? Aquela que não muda. Então, você analisa um trecho de movimento em que a velocidade permanece a mesma. Essa velocidade ela pode ter sinal positivo, se o movimento for progressivo, ou seja, se o corpo vai aumentando suas posições, né? Por exemplo, ele vai da posição 30 para 60, para 80, enfim. Mas a velocidade pode ter valor negativo também. Isso indica um movimento retrógrado, ou seja, o móvel vem de uma posição maior para uma posição menor. Então, o sinal da velocidade indica o sentido do movimento. Ok? Então, sabendo que a velocidade nesse tipo de movimento é constante, como é que se comporta o gráfico da velocidade para esse tipo de movimento? Então, a gente, quando for construir um gráfico, a gente vai fazer assim, a gente vai montar dois eixos. Vocês que estão no primeiro ano estão começando a estudar funções agora. Então, a gente vai fazer assim, um eixo vertical. Esse eixo a gente costuma chamar de ordenadas. E um eixo horizontal. Esses dois eixos constituem o que nós chamamos de plano cartesiano, tá certo? Porque ele foi desenvolvido por um matemático e filósofo francês chamado René Descartes. Então, vejam, o que nós fazemos é o seguinte, olha, esse eixo horizontal a gente chama de eixo dos tempos, tá certo? E esse eixo vertical a gente chama de eixo das velocidades. Eu vou descer um pouquinho mais esse eixo aqui, tá certo? Bom, deixar assim. Então, vamos lá. Sabendo que a velocidade é constante, como é que esse gráfico vai aparecer para mim? Olha, no estudo da matemática, né, do primeiro ano, a gente, quando entra no estudo das funções, tem uma função chamada função constante. O que quer dizer a função constante? É aquela em que o valor do f de x ele não varia, tá certo? Não vamos falar de f de x não, tá certo? Mas vamos falar dessa ordenada aqui. Vai ser um valor fixo. Então, por exemplo, se um móvel tem uma velocidade constante de 5 metros por segundo, significa que esse gráfico aqui vai ser uma reta, e essa reta ela vai permanecer representando esse valor, 5. Veja que a reta nem cresce, nem decresce, né? Ela nem sobe, nem desce. Então, a velocidade de 5 metros por segundo, ou seja, quando o instante for 1 segundo, a velocidade é 5.
Quando o instante for 2 segundos, a velocidade ainda é 5. Quando o instante for 3 segundos, a velocidade ainda é 5. Ou seja, não varia essa velocidade. Está vendo? A velocidade poderia ser negativa também. Eu poderia ter uma velocidade que ao invés de ser 5 metros por segundo, vamos sugerir um outro valor aqui para ela. Vamos colocar aqui, ó, menos 3. Então vamos botar aqui, ó, menos 3. Tá bom? Então, olha, se você está indicando a velocidade menos 3, então esse menos indica que a velocidade está abaixo desse eixo aqui, ó. Então, menos 3 eu vou marcar aqui. Tá? Então, aqui nesse cruzamento fica o zero. Então, valores de velocidade positiva acima do zero, negativa abaixo do zero. Então, o que é que você tem? Velocidade constante, né, ao longo de todo o tempo. Então, se o tempo é 1, velocidade menos 3. Quando o tempo for 2, velocidade menos 3. Quando o tempo for 3, velocidade menos 3. Tá certo? Então, veja que no gráfico da velocidade, você vai ter sempre uma reta horizontal. Tá? A representação desse gráfico vai ser uma reta horizontal. Tá bom? Então, é por isso que é o gráfico menos exigido para esse tipo de problema, porque você não tem muito o que fazer. Tá? Só traçar uma reta e marcar lá o valor da velocidade. Tá bom? Então, a gente vai passar agora para o segundo tipo de gráfico, né, que é o gráfico da posição em função do tempo. O gráfico S versus T. Então, vamos lembrar um pouquinho, né, do que constitui a função horária do movimento uniforme. Na aula passada, eu mostrei para vocês que essa função horária é escrita assim, ó. S, que é a posição do móvel, é dado pela sua posição inicial, que é a posição de partida, que nós representamos por um S0, mais o espaço que o móvel percorreu. O espaço que ele percorre é dado pelo produto VT. Então, o que é que essa função revela para a gente? Alterando os valores de tempo, eu obtenho valores diferentes para S. Tá bom? Então, isso aqui, ó, vai ser uma função de primeiro grau. Por que uma função de primeiro grau? Porque a variável tempo está elevado à primeira potência. E toda função de primeiro grau, pessoal, é uma reta. Tá certo? Essa reta ela vai ser ascendente ou descendente. Ela vai ser ascendente se a velocidade for positiva, descendente se a velocidade for negativa. Tá bom? Então, como é que a gente pode obter esse gráfico? A primeira coisa que a gente recomenda é que o estudante tente esboçar o gráfico. Tá bom? Como é que a gente esboça o gráfico? A gente começa escrevendo uma tabelinha. Então, eu vou aqui sugerir uma função horária como exemplo. Né? Vamos botar aqui exemplo. Aí eu vou botar aqui, ó, S é igual a 4 mais 3t. Pronto, então essa é a função horária de um móvel que se desloca em movimento uniforme. Veja, esse 4 representa a posição de partida, esse 3 representa a velocidade. Você pode supor que você aqui está trabalhando com as unidades metros e segundos. Tá? Então, o que é que eu posso fazer para construir, né, para confeccionar ou esboçar o meu gráfico? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou atribuindo valores para o tempo e vou encontrando valores para o espaço. Então, uma dica que eu já dou logo de cara para vocês vão fazer o gráfico. Deixa eu só posicionar aqui os eixos, né? Vamos botar os eixos aqui.
Para ganhar mais espaço, eu vou apagar isso aqui, tá, gente? A gente já fica subentendido aí que a unidade é metros e segundo. Mas vamos lá. Então, vou colocar aqui, olha, os eixos. Esticar mais um pouco. Pronto. Procure não fazer muito imprensado, tá bom? Não fique economizando espaço não, porque às vezes você imprensa demais aí e o gráfico sai torto, não sai legal. Então vamos marcar aqui S dado em metros e o tempo dado em segundos, ok? Então o que é que eu faço aqui? Vou sugerir valores para tempo e encontrar valores para o espaço. De cara, eu sei que esse valor aqui é a posição de partida do móvel. É o S0, tá vendo? Então, eu já posso marcar aqui, se eu quiser, a posição 4. Tá bom? Então, eu vou marcar 4 aqui. E vou começar a dar outros valores. Quando eu botar 0 no lugar de T, ó, se eu botar 0 aqui, eu vou ter 0 vezes 3, 0. Mais 4, 4. Então, veja, no instante inicial, no instante 0, a posição do móvel é 4. Vamos dar outros valores. Quando o tempo for 1, ou seja, passado 1 segundo. Se eu botar 1 aqui no lugar de T, eu vou ter 1 vezes 3, 3. Mais 4, 7. Perceba que eu faço sempre o produto antes da soma, tá bom? Joga mais um outro valor ali, quando o tempo for 2. Então eu faço 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então perceba, você tem 3 valores para o tempo. Vamos botar eles aqui, ó, 0, 1 e 2. Veja que a distância que eu dei de 0 para 1, eu dei de 1 para 2, tá vendo? Cuidado, tem gente que começa a dar espaços grandes e depois vai imprensando. Isso não é legal. Então, aqui você tem os 3 valores sugeridos aleatoriamente para o tempo. Se você me perguntar, eu poderia botar 5 aqui, poderia botar 10? Pode, você escolhe os valores. A gente está só fazendo um teste, tá certo? Para esboçar o gráfico. Então, quais os valores que nós temos aqui para a posição? 4, 7 e 10. Eu vou só fazer um pequeno reparo aqui. Eu vou botar o 4 mais acima. Vou marcar logo o 10 aqui. Ó. Tá vendo? O 5 fica aqui, então o 4 fica um pouquinho abaixo aqui. Ó. Né? E o 7 vai ficar mais ou menos aqui. Não é preciso também ser milimétrico, não. A gente está fazendo aqui no olhômetro. Né? Então, veja. Quando o tempo é 0, a posição é 4. Então, eu vou aqui, ó, 0 e 4, marco esse pontinho. Tá vendo? Quando o tempo é 1, a posição é 7. Então, eu vou fazer essa ligação aqui. Ó. Vou tracejar do 7 horizontalmente e vou tracejar de novo aqui, alinhado com 1. Ficou muito... Pronto. Então, eu marco esse segundo ponto, tá vendo? Quando o tempo é 2, o espaço é 10. Então, eu vou ter que ligar o 2 ao 10. Aí eu faço essa ligação do mesmo jeito. Do 10 eu puxo o tracejo horizontalmente. E agora eu faço isso aqui. Tá vendo? Marquei outro ponto aqui. O que é que eu tenho aqui, pessoal? 3 pontos. Se vocês repararem bem, esses pontos estão alinhados, né? Ou pelo menos parecem. Eu tentei fazer eles alinhados. Então, o que é que a gente faz agora? A gente passa aqui, ó, uma linha sobre esses pontos. Tá pronto o gráfico. Tá bom? Esbocei o gráfico do movimento que é dado por essa função horária aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui foi um exemplo. Vocês podem testar isso, tá, com outros valores. Eu vou agora mostrar isso para vocês num problema, mas fica aí a sugestão para vocês mudarem esses valores e testarem, tá certo? Isso é para quem gosta de matemática, você toma isso como um jogo,
tá certo? Vai jogando valores, encontrando os valores respectivos em relação ao tempo, montou a tabelinha, traceja lá no gráfico. Se você tiver em casa um papel milimetrado, fica melhor ainda. Mas para começo, comece a usar a régua, tá certo? O uso da régua é uma boa ferramenta para você desenvolver isso. Com o passar do tempo, você ganha uma habilidade maior e vai começando a fazer no olhômetro, assim como eu fiz, tá bom? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Uma coisa importante aqui, tá certo? Quando você estiver fazendo esse esboço do gráfico, né? Esses valores aqui podem ser negativos, tá certo? Então não estranhe. Se esse sinal aqui que vocês estão vendo, que é o sinal da velocidade, tá vendo? Esse sinal do meio indica o sinal da velocidade. Se ele for negativo, essa retinha aqui que subiu, ela vai decair, tá bom? Então é para vocês ficarem atentos com relação a isso. Eu vou pegar agora um exemplo de um exercício onde o gráfico já foi dado, para a gente fazer a análise dele. Então vamos lá. Tá aqui o gráfico, ó, tá bom? Isso é o gráfico do espaço em função do tempo para um movimento uniforme. A gente já vê de cara que esse movimento uniforme, porque se o gráfico do espaço ele é uma reta, então o movimento é uniforme. Aí você pode questionar, e vai ter outro gráfico diferente desse? Vai. Quando você estudar movimento uniformemente variado, o gráfico do espaço vai ser uma parábola. A gente discute isso mais na frente, tá bom? Então vamos lá. Obtenha a velocidade do móvel, cujo movimento é descrito pelo gráfico a seguir. Escreva sua função horária e calcule sua posição no instante 60 segundos. Então vamos fazer uma análise aqui. Ó. Primeiro, essa reta ela está decaindo, né? Então significa que a velocidade desse móvel é negativa. Tá? Então já dá para prever isso. Eu já tiro daqui um valor. Que valor é esse? A posição inicial. Aí você diz, qual é a posição inicial? A posição inicial a gente chama de S0. Né? A posição inicial é de onde a reta está partindo desse eixo horizontal aqui. Ó. De onde a reta começa? Do 200. Então, o móvel começa o seu movimento, ou pelo menos o estudo do movimento desse móvel, começa na posição 200. Tá certo? E aí eu tenho mais outro valor aqui. Olha. Tá vendo esse ponto? Deixa eu marcar ele aqui de uma cor diferente. Tá vendo esse ponto aqui? Esse pontinho, ele está unindo dois valores, olha. 20 segundos a 120 metros. Então, isso dá para mim uma relação entre o tempo e o espaço. Olha, quando o tempo for 20 segundos, significa que o espaço, e aí não é o S0, tá? É o S. Você pode considerar isso como um espaço final, ou um espaço qualquer. Ele é 120 metros. Pronto, então eu tenho três valores. O que é que eu faço com isso? Vamos jogar na função horária, né? S é igual a S0 mais VT, e encontrar o valor que está sendo pedido, a velocidade. Ele quer encontrar quer que eu encontre velocidade. Então vamos lá. A posição S é 120. Vamos botar 120 aqui. O S0 é 200, a posição de partida. A velocidade é o valor procurado e o tempo em questão aqui é 20 segundos. O que é que eu vou fazer aqui? 20 vezes V é 20V, né? Esse valor desconhecido aqui, ó, o V, juntamente com 20, eu vou trazer para o primeiro membro da equação, porque isso agora virou uma equação do primeiro grau, né? Então vai ficar aqui assim, ó, menos 20V. Esse 200 eu vou repetir, porque ele não tem parte literal. E esse 120, que também não tem parte literal, vai passar para o outro lado, invertendo o sinal. Tá vendo? Então, o que é que você tem aqui? Menos 20V igual a 200 menos 120. Isso dá 80. Não é isso aí? Olha, eu vou dar um pulinho aqui, tá certo? Para a gente acelerar um pouco. Mas veja,
Se você quiser, só para encurtar um pouco sua conta, você pode cancelar esse 0 aqui com esse outro, tá certo? Não é obrigado, mas você pode fazer isso. É como se você estivesse simplificando a sua equação por 10. E aí o que é que você faz depois para tirar esse sinal de menos daqui do primeiro membro? Multiplica a equação por menos 1. Não é isso? Aí sinal de menos, né, vai virar mais, e esse sinal de mais aqui do 8 vira menos. Então vai ficar menos 8. O 2 passa para lá dividindo menos 8, então fica menos 4. Então, menos 4 metros por segundo é a velocidade desse movimento aqui, tá bom? Então você pode destacar isso, já é o primeiro valor que foi solicitado para a gente, ok? O que é que ele pede mais aqui para a gente? Escreva a sua função horária. Então vamos mudar aqui para o outro lado. Veja, a função horária, a gente sabe que ela em sua forma genérica, ela é escrita assim, ó. Quando é que eu vou ter a função horária pronta? Quando eu puder escrever nela todos os valores constantes, os valores fixos. Esse valor S é fixo? Não, porque o corpo vai mudando de posição ao longo do tempo. Agora, a posição de partida é um valor fixo. E a gente viu lá que essa posição de partida é 200. Não é isso aí? Outro valor fixo, a velocidade. Se a gente está estudando um movimento uniforme, significa que a velocidade não muda de valor. Então, essa velocidade para a gente deu menos 4. Né? Então, eu boto menos 4. Você faz um jogo de sinal aqui. Né? Menos da velocidade lá com mais aqui, menos com mais, menos. E o tempo eu não defino um valor para ele. Porque assim como esse S, como a posição, o tempo está mudando. Né? Ele está passando para frente o tempo todo. Então, isso aqui seria a função horária, tá? Que representa aquele gráfico ali. Né? Se você pegar essa função e tentar fazer aquela tabelinha para esboçar o gráfico, você vai encontrar algo como isso aqui. Ó. Tá vendo? O que é que se pede mais aqui? Calcule sua posição no instante 60 segundos. Ora, agora fica fácil, porque para calcular a posição, deixa eu voltar para a cor branca. Para calcular a posição quando o tempo é 60 segundos, basta a gente usar a função horária do móvel, né? Então eu quero encontrar o valor S quando o t for 60. Então eu vou botar aqui 200 menos 4, e aí vou jogar no lugar de t o 60. Então veja, 4 vezes 60 dá 240, né? Então você vai ter 200 menos 240. Você está tirando 240 de 200, né? Vai ficar com saldo negativo de 40. Então, S igual a menos 40 metros. Ok? Aí você diz assim, como assim a posição deu negativo? Pense num corpo que está em movimento retrógrado, porque a velocidade deu negativo. Então, se você pensar aqui num carrinho, se ele está com uma velocidade negativa, ele está vindo aqui da posição 200, ele vai passar pela posição 120, né? Vai passar na posição 0 e vai depois chegar nas posições negativas, né? Como menos 40, tá bom? Então ele vai passar nessa posição menos 40 no instante 60 segundos. Então terminamos aí esse probleminha sobre o gráfico, né? Vamos lá para as questões propostas. Eu propus 2 questões para vocês. Primeiro, um corpo parte da posição 160 metros com velocidade constante de módulo 20 metros por segundo. Sabendo que seu movimento é retrógrado, esboce os gráficos S versus T e V versus T. Tá certo? Então vamos lá. Só uma dica. Isso aqui é o valor da posição de partida. Tá bom? Isso aqui é a velocidade. Agora veja, a velocidade ele está dizendo que é 20
metros por segundo, não é isso? Só que ele informa que o movimento é retrógrado. Então, você vai ter que saber, né, interpretar o problema e lembrar que se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Tá bom? Eu botei isso aqui de propósito para salientar aqui para vocês. Então, você primeiro vai montar a função horária desse movimento desse corpo, como eu fiz anteriormente, tá certo? E depois vai criar as tabelinhas, né? O gráfico da velocidade não precisa fazer conta, é só você montar lá os eixos, como viu fazer no comecinho da videoaula, né? E traçar uma reta horizontal, marcando lá o menos 20. Tá joia? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão que aqui está como questão 1 ainda, né? Então vamos dar uma corrigida aqui, não custa. Desatenção. Pronto, então, corrigido. Então, o que é que nós temos aqui? Tem aqui outro erro, era no gráfico. Então, vamos fazer a correção aqui. Pronto, então, no gráfico a seguir, apresentam-se as linhas indicativas do espaço de dois móveis, A e B, em movimento uniforme. O móvel A tem velocidade constante de 0,7 metros por segundo. Letra A. Calcule a velocidade do móvel B. Letra B. Encontre a posição. Ficou redundante aqui, eu botei duas vezes. Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Vou botar assim. Determine. Para não ficar encontre a posição do encontro, ficou meio esquisito, né? Então vamos botar assim, determine a posição do encontro dos dois móveis. Então deixa eu dar uma luz para vocês aqui. Veja, não estranhe vocês estarem vendo dois gráficos aqui no mesmo plano, tá? Essa linha vermelha é o móvel A. Esse móvel A, ele tem a velocidade dele aqui, ó. Então a velocidade de A é 0,7 metros por segundo. A velocidade de B é desconhecida e você vai ter que calcular como resposta para o item A. Como é que a gente faz isso, pessoal? Você vai usar os dados que você tem aqui, tá certo? Dentro da função horária. Só que você vai ter que escrever uma função horária dessa para cada móvel, tá bom? Então, por exemplo, para A, então você vai escrever aqui ó, um S de A, tá bom? Só para indicar que está falando do móvel A. Qual é a posição de partida do móvel A? Ele parte aqui ó, do 40. Então você escreve aqui 40. Qual é a velocidade dele? É 0,7. Se a reta, né, do móvel A está subindo, é porque a velocidade é positiva. Então você vai botar aqui mais 0,7. Tá certo? E você pode jogar aqui o tempo, tá certo? Se quiser. Mas você pode botar aqui assim, ó, deixa o tempo, né, subentendido. Então aqui você tem a função horária de A. Como você está vendo que os móveis aqui eles se encontram, você uma hora vai ter que fazer isso aqui. Ó, a posição de A vai ser igual à posição de B. Em que momento o móvel A vai encontrar o móvel B? Num instante, 100 segundos. Então você vai escrever aqui ó, a função horária de B. Isso aqui vai ser tarefa de vocês. Escreve a função horária de B e iguala as duas, porque quando você iguala, você está dizendo que eles estão na mesma posição. E aí, quando você igualar, você vai poder substituir o valor de T por 100. Aí vai ficar só um valor desconhecido aí, que é justamente a velocidade de B. Tá bom? Então, capricha aí, tenta fazer, bate as fotos, manda para mim pelo e-mail que eu estou disponibilizando lá no grupo. Se não conseguiu, também não tem aperreio não, pessoal. A gente tem que começar tentando, tá certo? E os erros que a gente vai cometendo é que vai fazendo a gente aprimorar. Eu, como professor, eu digo tranquilo a vocês que eu nunca acertei as coisas assim de cara. Tá? Às vezes a gente consegue, né? por uma certa vivência, experiência, mas quando a gente começa a estudar física, assim como vocês que estão no primeiro ano, é normal que a gente sinta aquela insegurança, a gente erre alguns problemas, né? Perca a atenção e inverta um sinal, né? Enfim, normal. Tá? Mas tenta fazer, porque é justamente o tentar que vai fazer vocês crescerem aí e aprender física com maior tranquilidade. Tá bom?
Se cuidem direitinho e a gente se comunica através do próximo vídeo. Abração a todos vocês.